A nossa aula de hoje é continuação da aula passada sobre cartografia e hoje a gente vai conhecer algumas representações bidimensionais. A primeira dessas representações é o globo terrestre. O globo terrestre é uma representação reduzida do nosso planeta. A forma é arredondada. Isso torna ele mais fiel ao nosso planeta, mas ele não permite você visualizar toda a superfície da Terra ao mesmo tempo. Por exemplo, se você quiser olhar o Brasil, você provavelmente não vai conseguir ver o Japão, porque eles estão de lados opostos. O globo terrestre ele é uma criação da Idade Média e ele é uma criação oriental, feita pelos árabes e pelos chineses. Que é um exemplo do globo terrestre, vale lembrar que esse é o principal método utilizado em aulas de geografia ou quando você quer entender mais ou menos aonde fica um determinado continente ou determinado país. Nossa segunda representação é o cartograma. O cartograma é um tipo de mapa representado por linhas, figuras, e ele busca mostrar a ocorrência quantitativa, ou seja, a quantidade ou a intensidade de algum fenômeno, que pode ser a taxa de natalidade, pode ser taxa de emprego, pode ser uma determinada população, de uma determinada área, enfim. O cartograma, ele geralmente é um mapa anamórfico. O que é um mapa anamórfico? São mapas distorcidos. Eles não têm uma localização, como também eles não têm uma legenda, uma escala bem estabelecida. Por quê? Porque ele pode ser desenhado de diversas formas e ele não precisa ser fiel à realidade. Os infográficos. Aqui a gente tem um exemplo de cartograma que foi do mapa anterior. Se você observar, algumas regiões elas são maiores do que a outra. Não quer dizer que ela tenha um território maior do que a outra. Como ele representa a população brasileira, essas áreas maiores são só as áreas que têm as maiores populações do Brasil, que não tem nenhum sentido com a realidade do tamanho dessas regiões.
Voltando ao mapa infográfico, o que seria um mapa infográfico? É uma ferramenta que serve para transferir informações através de imagens, desenhos e elementos gráficos, ou seja, de palavras. Então, nos infográficos, nós temos uma mistura de mapa, de um material cartográfico, de imagens e de informações escritas. Geralmente é o que é usado em revistas e jornais quando quer falar de algum dado. Esse aqui é um exemplo de infográfico. Então, ele usa desenhos, usa dados geográficos para estabelecer a parte mais verde ou a parte mais poluída da cidade através dessas imagens e dessas informações. Nosso próximo exemplo são os croquis. Croquis é um esboço, ou seja, é um desenho de algum espaço. E ele tem o objetivo de fazer uma representação rápida e simples de algum lugar e de suas características de solo, de relevo e outras. Ou seja, o croquis é um desenho de um lugar. Você tenta desenhar o mais fiel a determinado lugar, que pode ser uma casa, pode ser um cinema, pode ser uma rua, pode ser um bairro, enfim. Aqui a gente tem um croquis de alguns continentes, Europa, África. Então, observe que o croquis ele é basicamente um desenho da representação cartográfica desses continentes. Nossa aula se encerra aqui. Respondam a atividade e até a próxima aula.